Olá, sejam todas e todos bem-vindos. Já vimos como construir o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau. Agora analisaremos mais alguns aspectos dessa função. Classificaremos uma função desse tipo como crescente ou decrescente e também vamos analisar o sinal da mesma. Para tanto, considere a função polinomial de primeiro grau definida pela sentença f de x igual a x menos 2. Notamos que nesse caso o coeficiente de x é o número 1, positivo. Como é usual, para construirmos o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau, necessitamos de duas informações. A primeira delas diz que quando x for igual a menos 1, a imagem da função é menos 3, e que quando x for igual a 4, a imagem dessa mesma função é igual a 2. Assim, no plano cartesiano, o gráfico de tal função assume a seguinte forma. Observamos que para construirmos tal gráfico necessitamos das informações x1 igual a menos 1, que produz imagem menos 3, e x2 igual a 4, que produz imagem igual a 2. Note que x2 é maior do que x1. Da mesma maneira, observamos que a função f avaliada em x2 é maior do que a função f avaliada em x1. Nesse caso, dizemos que, à medida que os valores de x aumentam, as respectivas imagens também aumentam. Isso caracteriza a função como crescente. E note nesse caso que o coeficiente de x para tal função é um número maior do que zero. Ou ainda, sempre que o coeficiente do termo em x da função polinomial de primeiro grau for positivo, tal função terá o caráter crescente. Vejamos como se comporta agora a função g de x definida pela sentença menos x menos 3. E perceba que agora o coeficiente de x para esta função é menos 1, um número negativo. Como antes, precisamos de dois pontos ou de duas informações distintas para construirmos o gráfico de tal função. A primeira advém do fato de que quando x for igual a menos 5, a imagem da função g é 2, e a seguinte, quando x igual a 1, a imagem dessa mesma função é igual a menos 4. Desta maneira, a seguinte figura mostra o gráfico desta função no plano cartesiano. Notamos então que quando x1 for igual a menos 5, a imagem da função é 2, e quando x2 for igual a 1, a imagem dessa mesma função é igual a menos 4. Ou seja, à medida que escolhemos valores cada vez maiores de x, as imagens da função se tornam cada vez menores. Neste caso, a função é classificada como decrescente. Ou ainda, para uma função polinomial de primeiro grau, cujo coeficiente do termo x for negativo, tal função terá o caráter decrescente. Voltemos ao exemplo 1 para analisarmos uma outra característica dessas funções polinomiais de primeiro grau. Nesse caso, a função f de x igual a x menos 2 é tal que o seu coeficiente a é igual a 1, um número positivo. Além disso, sua raiz é x igual a 2. Observamos que, se escolhermos valores de x menores do que 2, por exemplo, x igual a menos 2, x igual a 0 ou x igual a 1, as respectivas imagens dessa função são todas negativas. Por outro lado, se escolhermos valores de x maiores do que 2, por exemplo, 3, 5 ou 6, as respectivas imagens são todas positivas. Tal análise denomina-se sinal de uma função. Assim, para tal função polinomial de primeiro grau, se tomarmos x menor do que 2, as respectivas imagens serão negativas. Para x igual a 2, a imagem é igual a 0, o que caracteriza x igual a 2 como raiz desta função. Por outro lado, se tomarmos x maior do que 2, as respectivas imagens serão positivas. Este, então, é o sinal desta função polinomial de primeiro grau. Faremos a mesma análise para a função definida pela sentença g de x igual a menos x menos 3. Notamos agora que o coeficiente a é menos 1 menor do que 0, o que caracteriza tal função como decrescente. Aqui, a raiz dessa função é x igual a menos 3. E notamos que, para qualquer valor de x menor do que menos 3, por exemplo, menos 7, menos 5 ou menos 4, as respectivas imagens são positivas. Por outro lado, se escolhermos um valor de x maior do que a raiz menos 3, por exemplo, menos 2, 0 ou 1, as respectivas imagens serão negativas. Assim, podemos escrever resumidamente que, para tal função, se x for menor do que menos 3, as respectivas imagens são positivas. Para x igual a menos 3, a imagem da função é 0, o que caracteriza tal valor de x como raiz da função. E, por outro lado, se tomarmos x maior do que menos 3,
as respectivas imagens serão agora negativas. Este é o sinal, então, desta função polinomial de primeiro grau. Nesse encontro, então, discutimos em que condições uma função polinomial de primeiro grau é crescente ou decrescente. Além disso, discutimos também o sinal dessa mesma função. Nos próximos encontros, discutiremos mais algumas características dessa função polinomial de primeiro grau, bem como a resolução de inequações envolvendo tais funções. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!